Hoje eu vou contar a história de 7 saias das 7 encruzilhadas. Há muito tempo atrás existia um acampamento cigano e o líder dos ciganos faleceu. Para ter um novo líder seria o filho mais velho se ele tivesse um filho. Porém a esposa dele sofria de problemas. Ela tinha abortos espontâneos e sempre estava perdendo os bebês. E se ele não tivesse um filho, ele ia perder a liderança do acampamento para sua irmã e para o seu cunhado. Olha que coisa, cigano, homem perder a liderança para a irmã, para ele, seria o fim. E eles já tinham tentado de tudo para ela conseguir segurar o bebê e não conseguia. E eis que surge a notícia de que ela estava grávida novamente, que alegria. E ele poderia ser assim o líder dos ciganos, se o bebê vingasse. Por 9 meses a gestação correu bem. Ele rezou os 9 meses, pediu ajuda a todos os deuses que ele conhecia para que esse bebê nascesse. E a esposa conseguiu gerar por 9 meses o bebezinho deles. Quando entrou em trabalho de parto, ela teve um parto muito difícil. Quando o bebezinho nasceu, estava morto. Não tinha explicação por que ela não conseguia ter um filho. E o bebê que ela conseguiu ter, infelizmente, nasceu morto. E o Vladimir, que era considerado o belo, era um lindíssimo cigano, ficou arrasado, triste. Falou: quero andar, quero sair, quero ficar sozinho. Nem deu a notícia para ninguém ali no acampamento. Saiu pelos fundos da tenda dele e resolveu andar, caminhar, porque era demais ter esperado uma criança por 9 meses e a criança via falecer no parto. Então ele saiu andando pela noite, procurando ar puro e procurando pensar. Foi quando ele ouviu um barulho que chamou a atenção dele. Era uma pessoa chorando. E ele foi se aproximando, seguindo aquele barulho, encontrou uma moça sentada na calçada, uma criança toda enroladinha numa saia vermelha, e a moça chorava muito. Então ele se aproximou com aquele instinto paterno que ele tinha, né? Que nunca conseguia ser pai, mas tinha aquele instinto. Falou: moça, por que você tá chorando? Não chora, se você chorar, o seu filho vai chorar também. E ela olhou pra ele e falou: acontece que esse aqui é um bairro de mulheres da vida e eu sou uma delas. E eu peguei essa barriga de um cliente, tive o bebê. Mas a dona da casa que eu trabalho falou que ou eu tenho que colocar ele na roda dos enjeitados, ou eu tenho que afogar ele num poço, tenho que fazer qualquer coisa, porque senão eu não posso mais entrar. Se eu não entrar, eu vou morrer de fome, vou morrer de frio e o meu bebê também. E eu não tenho coragem de matar ele. Então o Vladimir ficou desolado com aquilo. A esposa acabou de perder seu filho. O filho nasceu morto. Uma outra mulher tinha um bebê e ia matar o bebê. Ele falou: não, no instinto paterno. Me dá o bebê, eu cuido. A minha esposa acabou de perder o bebê, os seios dela estão cheios de leite, eu levo ele embora e eu cuido do bebê pra você. E a moça da vida, ficou muito até feliz, né, de alguém ter salvo ela naquele momento tão desesperador. Sem pensar 2 vezes, ela entregou o bebê pra ele. E ele voltou mais do que depressa pro acampamento pra mostrar o bebê pra esposa dele. Chegando lá, ainda tava a esposa, a parteira, a esposa chorando, o bebezinho morto, e a parteira fazendo ainda os curativos, cuidando da cigana que tinha acabado de ter um parto difícil, o bebê faleceu. E ele chegou com aquela criança nos braços, a esposa sem entender nada, ele contou toda a história do que tinha acontecido, que ele tinha saído, que ele precisava chorar a dor dele sozinho, ele estava muito arrasado. De repente, aquele momento triste se transformou num momento feliz, porque a esposa pegou o bebê e já amamentou, e já se sentiu mãe, e já ficou todo mundo muito feliz. Então entregou pra parteira pra ver. Ele tinha perguntado pra moça quanto tempo tinha aquele bebê. E o bebê tinha 2 dias. Aí a parteira falou: não, já mamou, já tá bem. Então agora me dá aqui, deixa eu dar uma olhadinha no bebê, como que ele tá de saúde. Enquanto a parteira verificava se estava tudo bem com o bebê, o casal, muito feliz, tentava escolher o nome. Que nome nós vamos dar? E aí ele falou: vai ser Pablo, o nome dele, que ele vai ser o meu descendente, ele que vai ser líder depois de mim. A parteira: oi, desculpa interromper, não pode ser Pablo, não. Aí eles: não pode ser Pablo? Por que não pode ser Pablo? Algum problema com o nome? Não, com o nome não, o problema é com o bebê mesmo. No caso, ela é uma menina. Aí os dois: uma menina? E ele ficou assim, chocado, mas ao mesmo tempo ele pensou tudo que tinha acontecido com ele, e como a noite estava tão linda, estrelada, e a lua que direcionou ele a encontrar aquela menina. Falou: eu já sei como ela vai se chamar. O nome da minha filha vai ser Soraya, que significa iluminar. E assim foi anunciado para todo mundo no acampamento que tinha sim nascido um bebê, que
que era uma menina que se chamava Soraya. A Soraya cresceu no acampamento como filha do Vladimir e como uma cigana, e foi aprendendo com a parteira desde pequena os segredos de como ser uma cigana, porque só a Dona Lourdes, que era o nome dela, sabia que ela realmente não era cigana, tinha que ser ensinada todas as tradições ciganas. Um tempo depois, a esposa de Vladimir e ele tentaram novamente ter um filho e ela conseguiu engravidar. Porém, dessa vez, não só o bebê morreu no parto, como a esposa de Vladimir também. E ele ficou muito triste, Soraya também, afinal, ela tinha perdido a mãe, a única mãe que ela conhecia. Até aí, ela não sabia de nada da vida dela. Eles nunca contaram pra ela que ela era uma criança adotada. E a vida de Soraya seguiu. A partir daí, Dona Lourdes já era... A velha senhora Lourdes já era tutora de Soraya desde pequena, ensinando tudo pra ela, porque ela sabia o segredo. Porém, com a morte da mãe, a velha parteira passou a ser mãe dela. E tudo que ela tinha que aprender dali como mocinha e adolescente, a velha cigana ensinava pra ela. Então ela aprendeu as danças, ela aprendeu os jogos, jogava tarô, lia a mão, borra de café, tudo que cigano sabia fazer, ela aprendeu também, e ela fazia muito bem. E assim a velha Lourdes ensinou Soraya como ser uma belíssima cigana. Inclusive ensinou ela a prática de feitiços poderosíssimos. Soraya também aprendeu. Ela tinha um primo chamado Iago, e ela não gostava muito desse primo. E quando ela tinha 15 anos, ela ficou sabendo que ela já tinha sido prometida em casamento. Pra quem? Iago, o primo que ela não gostava. Aí pronto, foi uma tristeza total no coração da adolescente Soraya. Ela chorou, chorou, chorou por dias e dias e nada consolava ela, nem ninguém, e a velha cigana já não sabia mais o que fazer. E aí ela falou que ela não queria casar, ela não queria um casamento programado, ela não queria ser prometida, uma coisa arranjada pelo bem do acampamento cigano, pelo bem de alguma liderança, de alguma coisa, não interessava ela. Ela não se conformava de ter que honrar a tradição cigana, ela não queria casar. E ela ficou desesperada. E a velha cigana que cuidava dela não aguentava ver a menina dela daquele jeito, de coração partido. Então um dia falou pra ela, você não precisa honrar nenhum compromisso cigano. E ela não entendeu. Como? Não preciso honrar? Ela, não, você não precisa. Eu vou contar pra você por quê. E aí contou pra Soraya como que ela chegou no acampamento. Porque a velha cigana amava demais Soraya. Criou como uma filha. E ela não conseguia ver a filha dela daquele jeito, sabendo que ela não era uma cigana e que ela não era obrigada a viver aquilo. Então ela contou. E a Soraya ficou mais desolada ainda, mais confusa, sem saber o que fazer. O casamento já era no dia seguinte. Então ela falou, eu não quero ficar, eu vou embora. E a velha cigana ajudou ela. E a única coisa que ela levou foi o punhal dela, o tarô dela e as saias dela, que ela tinha muito apreço. E foi embora, fugiu do acampamento. Ela fugiu a pé e pelo caminho ficava pensando na revelação de ser filha de uma prostituta desconhecida e toda a vida que ela teve. Mesmo assim, ela não se deixou abater. O que ela não queria mesmo era casar. Então, depois de caminhar muitos dias, Soraya chegou a uma cidade portuária. E ali ela começou a ler a sorte das pessoas, principalmente dos marinheiros. E ganhava, assim, algumas moedas, alguns trocadinhos e foi vivendo lendo a sorte das pessoas. Ali ela fez um grande amigo, um dos seus melhores amigos. Ela conheceu o chefe do contrabando, o chefe da malandragem. Ninguém sabia de verdade como ele se chamava, mas todo mundo chamava ele de Zé Pilintra. E os dois se tornaram grandes amigos. Eles até tiveram meio que um romancezinho, que ele mais gostava nela, que ela não queria casar. Então, pra ele, ela era a mulher certa. Mas eles continuaram amigos, o romance não foi muito pra frente não. Um belo dia, ela começou a cantar. E ele estava ali escutando, era uma cantiga cigana. E ele viu que ela tinha uma voz linda. E ele falou, nossa, como você canta bem, vou te levar num lugar. Passou a mão na Soraya e levou na casa de Maria Padilha. Quando ela perguntou quem seria essa senhora, Maria Padilha, ele disse, ela é a maior cafetina de todos os tempos. A casa dela se chama Cabaré de Fogo. Soraya não se intimidou com aquilo, pensou, se eu posso ganhar dinheiro, vou lá, né? E aí ele levou ela. Quando chegou lá, Padilha olhou e falou, ela é muito bonita. Porém, eu já tenho muitas meninas, eu não preciso de mais uma. Ele, que era amigo da Padilha e já tinha levado um monte de meninas pra ela, falou, essa é diferente. Eu não trouxe essa menina pra trabalhar
como prostituta. Eu trouxe ela para ser uma atração da sua casa, porque ela não é